Olá! Hoje vamos mergulhar em um daqueles momentos que realmente viraram a chave da história, as revoluções burguesas. A gente está falando da grande passagem do mundo feudal para o mundo moderno, um processo que foi todo impulsionado por uma nova classe social que ia mudar as regras do jogo. E a pergunta que guia nossa análise é exatamente essa. Como é que uma classe social, a burguesia, formada ali por comerciantes, por produtores, conseguiu não só bater de frente, mas derrubar uma ordem que já durava séculos? Parece algo impossível, né? Mas aconteceu. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só olhar para essas imagens. De um lado, o trabalho artesanal, manual, onde cada produto é feito um a um, do outro, a produção em massa automatizada. Essa transformação radical no jeito de fazer as coisas, bom, ela está no centro de tudo. Então, vamos começar preparando o cenário. A gente volta para o final da Idade Média. Um mundo que parecia parado no tempo, mas que na verdade estava prestes a explodir. Olha só, lá pelo século XIII, o sistema feudal já começava a dar sinais de desgaste. Os servos estavam deixando os campos e indo para cidades que começavam a surgir. Com isso, o coração da vida econômica também mudou de lugar. Saiu dos feudos e foi para os mercados urbanos. E ali, claro, uma nova dinâmica de troca, de produção, começou a ganhar muita força. E essa nova dinâmica foi turbinada por uma verdadeira revolução na produção de mercadorias. Esse é o primeiro grande motor da mudança que a gente precisa entender. Para guiar a gente nessa parte, vamos à análise de Friedrich Engels. Ele foi muito perspicaz ao identificar 3 estágios bem claros nessa evolução da produção. Isso ajuda a gente a entender como a coisa toda foi acontecendo passo a passo. E os 3 estágios são esses. Primeiro, a indústria artesanal. Depois, a manufatura. E, por fim, a indústria moderna. Cada um deles foi um salto gigantesco de eficiência e mudou completamente a relação de quem trabalhava com o seu próprio trabalho. Então, no começo de tudo, a gente tinha a indústria artesanal. Aqui a figura central era o mestre artesão. Ele, junto com seus aprendizes, dominava o processo inteiro. Ele pegava a matéria-prima e entregava o produto prontinho. Todo o conhecimento, toda a habilidade estava na mão de uma pessoa só. Aí veio a manufatura e trouxe uma ideia que mudou tudo: a divisão do trabalho. Em vez de uma pessoa fazer o produto inteiro, o processo foi quebrado em várias pequenas tarefas. Cada operário se especializava em uma única coisinha, o que tornava a produção muito, mas muito mais rápida. Isso leva a gente direto para a indústria moderna. A grande virada aqui é a máquina. A máquina movida por uma força motriz como o vapor. Agora é ela quem dita o ritmo de tudo. O papel do trabalhador muda drasticamente. De um fazedor, ele passa a ser um supervisor de máquinas. Bom, e aqui a gente chega num ponto crucial. Esse novo jeito de produzir, a indústria moderna, simplesmente não encaixava no sistema feudal. A indústria precisava de um fluxo constante de matéria-prima vinda do campo. E a organização feudal, toda fragmentada e voltada para a subsistência, não conseguia entregar isso. O choque entre esses dois mundos era inevitável. Mas a mudança não foi só na economia. Para a nova ordem se estabelecer, foi preciso confrontar o poder supremo daquela época: a Igreja. Hoje pode ser difícil de imaginar, mas a Igreja Católica não era só uma instituição de fé. Ela era, na prática, o centro do poder político da Europa feudal. Era o que unia reinos diferentes sob uma mesma autoridade. E mais, era uma potência econômica gigantesca. E o tamanho desse poder é de cair o queixo. A Igreja era dona de, no mínimo, 1/3 de todas as terras do mundo católico. 1/3, imagina só. Isso fazia dela o maior senhor feudal de todos. Para a burguesia, que precisava de terras e de liberdade para fazer negócios, derrubar essa estrutura não era uma escolha, era uma questão de sobrevivência. E para alimentar as novas máquinas, para otimizar a produção, um terceiro elemento foi essencial. Era preciso uma nova forma de enxergar e de entender o mundo. Sabe, a visão de mundo antiga, baseada só na fé, na tradição, já não servia para essa nova indústria. A burguesia precisava de um outro tipo de conhecimento: a ciência. Uma ciência capaz de investigar, de medir, de entender as leis da natureza para poder então controlá-la e colocá-la a serviço da produção. Então, quando a gente junta essas 3 peças, a revolução na produção, o confronto com a Igreja e o nascimento da ciência, o palco fica pronto para o surgimento e a consolidação de uma ordem social e política totalmente nova. E essa citação resume o resultado de forma perfeita. Com a Revolução Inglesa, lá no século XVII, a burguesia, pela primeira vez na história, tomou as rédeas do poder político.
Ela deixou de ser uma classe que corria por fora e passou a ser a protagonista, construindo um sistema que, claro, refletia os seus próprios interesses e a sua visão de mundo. No fim das contas, essa grande transformação liderada pela burguesia moldou o capitalismo e o mundo em que a gente vive até hoje. Olhar para trás nos mostra como a tecnologia, a política e as novas ideias se combinaram para criar uma realidade completamente diferente. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta no ar. Que forças estão se combinando hoje para construir o mundo que vem aí?